Já. Corta Jeep Money, porque algumas pessoas começam bem, não é? Porque algumas pessoas começam bem, mas perdem o jogo financeiro. Quarta Jeep Money é o tema que nós hoje iremos abordar nesta quarta Jeep Money que vais assistir no dia de hoje. Então, em todo caso, é importante que você saiba que, bem, durante não é, semanas anteriores estivemos em outros lugares do país. Entretanto, já chegamos na banda, de onde é a banda, ok? Estamos aqui então no movimento aqui, no escritório do movimento palmista, para mais uma vez fazermos questão de começarmos com nossos projetos, dar sequência aos nossos projetos, assim como a cota Jeep Money, não é? E outros projetos que vocês sabem que nós temos feito também a partir daqui, não é? No estúdio, ou então no escritório no qual nós nos encontramos. Lembrando que hoje, né, nós vamos falar de um tema bastante interessante, que tem muito a ver com educação financeira, até porque nosso projeto Quarta Jeep Money, a intenção principal é educar a nossa audiência, ou seja, educar no ponto de vista financeiro a nossa audiência sobre como os mesmos poderiam usar os valores ou o dinheiro que chega nas suas mãos para posteriormente prosperar. E para tal é necessário acessar o jeito comum de prosperar. Eu disse acessar o jeito comum de prosperar com dinheiro. É necessário sabermos também como nós devemos lidar com dinheiro. Nas quadras de maneira nós encontramos, não é, conhecimento e posteriormente trouxemos aqui conhecimento sobre como nós podemos lidar com dinheiro. E é por esse motivo que no mês de agosto nós vamos falar sobre o jogo financeiro. Lembra-se, no mês de agosto a intenção principal é falar sobre o jogo financeiro. Estratégia para vencer a partida do dinheiro, ok? O jogo financeiro, estratégia para vencer a partida do dinheiro será o tema no qual nós iremos abordar, no qual nós iremos debater, no qual nós iremos ensinar somente no mês de, ou seja, janeiro não, no mês de agosto, ok? Somente no mês de agosto. Deixa eu colocar aqui, por que tem que ser esse mês? Claro, nós tivemos Mundial recentemente, ok? E após o Mundial, todo mundo já sabe que jogo, afinal de contas, é importante. E como o jogo é importante, as regras do jogo também é importante. E por aí fora. Não é? Nós tivemos movido durante um mês só a falar do Mundial. Vimos o Lionel Messi, Mbappé, não é? Vimos o Lamine a brilhar, Cristiano Ronaldo também a brilhar no Mundial. Entretanto, queremos de alguma forma associar não, os princípios de futebol com os princípios financeiros e fazer uma fusão com base ao assunto que nós queremos aqui nos referir, que é money, ou então dinheiro. Portanto, é através disso que nós queremos, de alguma forma, fazer com que você que está a nos acompanhar consiga entender, não é? As regras que existem dentro do mundo desportivo, do mundo esportivo ou então desportivo, para aplicarmos no mundo financeiro. Por isso é que o nosso tema no dia de hoje, o primeiro tema aí já é por que algumas pessoas começam bem, mas perdem o jogo financeiro. Esse é o tema que nós queremos abordar. Por que algumas pessoas, não é? Por que algumas pessoas começam bem, por que algumas pessoas começam bem, mas perdem. Por que algumas pessoas começam bem, mas perdem o jogo financeiro? Ok? Mês de agosto vai ser algo dessa natureza. Teremos questão de transmitir conteúdo somente focado em dinheiro, focado em desporto, ok? Por exemplo, porque algumas pessoas começam bem, mas perdem o jogo financeiro. Mas perdem o jogo, jogo que é financeiro, ok? Mas perdem o jogo financeiro. Ok, bem, queremos responder essa pergunta que é mesmo interessante. E é por esse motivo que nós estamos aqui para responder essa pergunta. A princípio, então, queremos de alguma forma cumprimentar você que está a assistir a nossa quarta Jeep Money. Essa é a aula quarta Jeep Money. Não importa o lugar em que tu te encontres, se é Brasil, Portugal, eh, outro ponto, ou um outro ponto de Angola, ou então do mundo, ok?
Então, queremos complementar de alguma forma. Lembrando que cada aula que nós vamos fazer questão de transmitir neste projeto, nestas quartas de maio, você precisa começar a considerar como se fosse uma partida financeira, ok? Cada aula é uma partida financeira, onde de alguma forma você, como participante, deve aprender as estratégias para vencer o jogo do dinheiro. A intenção é essa aqui. Entretanto, lembrando mais uma vez que durante o mês de agosto, quarta Jeep Money, se aí colocamos já um ponto aqui, quarta Jeep Money, deixa eu colocar agosto, ok? Quarta Jeep Money, agosto. Durante então, esse mês de agosto, nós vamos fazer questão de transmitir muito conteúdo relacionadamente a isto que acabamos de nos referir. Então, esperamos que aproveite da melhor forma possível. Esperamos que você que está ali aproveite da melhor forma possível a nossa bondade. Queremos contribuir convosco acerca disso, ok? Bem, porque algumas pessoas começam bem, mas perdem o jogo financeiro. O objetivo dessa aula que nós estamos aqui a ministrar é levar as pessoas a entenderem que muitos problemas financeiros não acontecem por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento e estratégia. Lembra-se disso, ok? Por falta de conhecimento e estratégia. E a primeira pergunta que nós queremos de alguma forma fazer para si é: se a sua vida financeira fosse um jogo de futebol, em que posição você estaria hoje? Vou repetir a pergunta. Se a sua vida financeira fosse um jogo de futebol, em que posição você estaria hoje, ok? Diga-me lá em qual das posições você hoje estaria. Temos 4 posições, ok? Temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira posição é: estarias a atacar? Em que posição você estaria? Atacando o jogador, não é? Atacando o dinheiro. Em que posição você estaria? Estarias apenas a defender ou estarias cansado porque jogas sozinho? E outro exemplo, outra opção é: estarias a perder por falta de estratégia? Quais das posições você estaria? A primeira posição é: estarias a atacar, ou a segunda nesse caso, estarias a defender? Estarias a atacar ou estarias a defender? A terceira posição: estarias cansado porque jogas sozinho? E a quarta, a última: estarias a perder por falta de estratégia? Quais das posições você gostaria, não é? Você estaria nesse exato momento se a tua vida financeira fosse como um jogo? Bem, queremos saber a tua resposta enquanto nós estamos a dar uma limpada aqui ao quadro, ok? Diga-me lá, por meio do lugar em que você se encontra, qual das posições você estaria nesse exato momento. Lembrando que hoje vamos falar de muita coisa com relação às finanças, ok? Falaremos dos perfis de cada um no ponto de vista desportivo. E também traremos aqui de alguma forma soluções como é que nós podemos de alguma forma trazer, não é, as soluções com base nos problemas que nós temos apresentado ao longo da vida. Entretanto, vamos lá, como dissemos, temos 4 opções, não é? Quais das opções você estaria nesse exato momento se a tua vida financeira fosse comparado como se fosse um jogo, ok? Vamos lá, diga-nos a partir dos comentários. Bem, é importante também dizer então que no futebol não basta correr atrás da bola, é preciso conhecer as regras, ter posições e saber o momento certo de atacar, ok? E com dinheiro também é basicamente desse jeito que funciona. Nós sabemos que no futebol existem, não é um campo, não é? Existe um campo e no campo contém regras, ok? Agora imagina que a vida também é como se fosse isso. A vida também é um campo de futebol. Nesse campo de futebol existem regras. Você precisa entender, primeiramente, conhecer até, primeiro precisa conhecer as regras desse campo e posteriormente, depois de você conhecer, procurar cumprir as mesmas regras e automaticamente dominar as regras, não é? Enquanto você vai executando os princípios que tem muito a ver com a regra no qual você se encontra. Então, pessoal, queremos entender a partir de si, não é? Qual é a posição que você se encontra. Lembre-se que
Assim como no futebol, existem regras também na vida financeira, ok? Existem também regras no que diz respeito às finanças, que nós precisamos de alguma forma seguir em frente, precisamos conhecer, precisamos entender e posteriormente colocar em prática não, os princípios que regem as regras eh, das finanças. Para quê? Para nós conseguirmos acessar o chamado jeito em comum de quê? De prosperar. Como é que algumas pessoas prosperam financeiramente falando e tu não? E fica mesmo só assim, de braços cruzados. Não podemos aceitar essas coisas, ok? Então vamos seguir em frente. Bem, primeira coisa é aquilo que nós já explicamos. E o segundo ponto que nós queremos falar no dia de hoje é com relação ao campo financeiro da vida, ok? Vamos explicar pelo menos três tipos de jogadores financeiros que existem dentro do campo financeiro. Vamos aqui trazer um ponto bastante interessante que é que nós podemos colocar como sendo o campo financeiro da vida. É o ponto número 2 da nossa aula. O campo financeiro da vida. O campo financeiro da vida. Vamos lá colocar aqui o elemento. Ok. Bem, campo financeiro da vida. No campo financeiro da vida existem certas posições que nós precisamos levar em consideração. E o primeiro ponto que nós queremos aqui trazer é a posição que tem muito a ver com o jogador de sobrevivência, então da sobrevivência. A primeira posição, vamos lá colocar jogador da sobrevivência, jogador da sobrevivência. Bem, nós sabemos que existem vários tipos de jogadores, não é? Tem, bem, no mundo esportivo, existem jogadores, quando estamos a falar de futebol principalmente, existem jogadores que estão em posições de temos defesa, temos o ponta, temos lateral direito, lateral esquerdo, temos meio do ala e ofensivo. Bem, é muitas posições que existem. Basicamente, podemos até considerar talvez 11 posições, quer dizer, são 11 jogadores no campo quando estamos a falar, quando estamos a jogar de alguma forma o campeonato mais adulto, sênior, quer dizer, o campeonato 11, não é? Futebol que envolve o maior número de jogadores, não é? Porque existem aquelas partidas futebolísticas como o futsal, que envolve menos jogadores em relação a uma outra partida. Entretanto, no que diz respeito à questão do campo financeiro da vida, nós queremos aqui trazer pelo menos três tipos de jogadores. O primeiro tipo de jogador é jogador da sobrevivência. Esse é o primeiro tipo que nós queremos aqui trazer. No jogador da sobrevivência existem algumas características que nós precisamos levar em consideração, não é, deste tipo de jogador. Aquele jogador que só joga para sobreviver. É o que nós chamamos de jogador da sobrevivência. Esse jogador só procura mesmo jogar na intenção de sobreviver. Sobreviver, não de viver. É apenas sobreviver, ok? Conforme diz o termo. Entretanto, existem certas características, e eu vou colocar aqui pelo menos três características desse jogador sobrevivente. A primeira característica é ele recebe dinheiro ou então seu salário e gasta tudo que o mesmo ganha, ok? Recebe e gasta tudo. É o que nós chamamos de chapa ganha, chapa gasta. Acho que você já viu aquela música chapa ganha, chapa gasta, chapa ganha, chapa gasta. Ok, existe um rap, acho que é do Negro Bué ou alguém parecido que cantou muito sobre isso. Outro sim é vive apagando incêndio. Existem também pessoas que vivem mesmo só nessa natureza, apagando incêndio, ok? Vivem apagando incêndio, ok? Vivem apagando incêndio. Ou seja, eles não preservam algum valor, não é, para alguns problemas futuros. E quando aparecem esses problemas, eles procuram dinheiro para ver se resolvem esses problemas, principalmente quando os problemas são maiores, ok? Outros até vão fazendo dívidas, outros até vão, recorrem em certos juros, principalmente, né? Bem, esse existe, tem muita gente que estão nesse nível de forma muito mais drástica possível, né? Mas não vamos aqui adiantar tanto a coisa assim. Entretanto, outra característica também desse tipo de pessoa, desse tipo de jogador da sobrevivência é o dinheiro desaparece rapidamente das suas mãos. Né? O dinheiro nas suas mãos não demora, não leva tempo suficiente para o dinheiro até mesmo respirar, ok?
Por isso é que nós queremos aqui entender de que toda aquela pessoa que está a jogar nessa dimensão bem miúda, não é? Ele não joga para vencer. O mesmo joga para terminar o jogo. Ele joga para terminar o mês. Procura viver mesmo só para terminar o mês. Joga, ele, em vez de jogar para outras questões, ele está a jogar o jogo financeiro somente para terminar o mês. O mês passa, procura resistir o mês, para ver outro mês. E tem pessoas piores, que até nem jogam para terminar o mês. Eles, o mês termina e eles estão pior do que. Quer dizer, eles gastam muito mais aí na relação os gastos que o mês poderia lhe propor, não é? Então esperamos que nesse jogo, nesse tipo de campo financeiro da vida, não é? Nós precisamos entender que existe um jogador da sobrevivência que não é bom também que nós estejamos lá. Existe um tipo de jogador que nós precisamos chegar lá, na intenção de termos também maior produtividade e muito mais. E vamos falar sobre isso, não é? O outro ponto que vale a pena aqui trazer, e também deixa eu colocar aqui, não é no campo da vida financeira, é o campo financeiro da vida, é melhor falar assim, é a questão da estabilidade. Estabilidade. Existem também jogadores que. Jogadores da estabilidade, vamos falar assim, jogadores da estabilidade. Jogadores da estabilidade. Estabilidade. Ok, jogadores da estabilidade. Jogadores da estabilidade. Então, esse jogador da estabilidade, ele também tem algumas características. A primeira característica que nós queremos aqui evidenciar é pagar as contas. Todos os jogadores da estabilidade são aquelas pessoas mestres ou então bons em pagar as contas, diferente do anterior, ok? Esse pelo menos é mestre em pagar as contas. Entretanto, além de pagar as contas, também tem uma característica desse mesmo jogador, que é consegue guardar algum dinheiro, pelo menos, diferente do anterior, ok? Esse consegue guardar algum valor. E a outra característica desse jogador é que o mesmo tem alguma organização. Mas ainda depende totalmente do salário. Esse jogador da estabilidade, ele consegue pagar as contas, tem alguma organização, consegue também guardar algum valor, não é? Entretanto, tem, tem a chamada dependência salarial. Ele depende única e exclusivamente do salário. E isso também pode fazer com que o mesmo caia no degrau anterior. Após isso, temos o que nós chamamos de jogador campeão. Ok? Temos o que nós chamamos de jogador campeão. Já o jogador campeão, o jogador campeão, bem, é jogador campeão, não é? Tem pessoas que estão a fazer, vamos lá colocar o número 3, não é jogador campeão. O jogador campeão, ele mesmo, conforme eu disse, é campeão. É Lamine, Mbappé, é Lionel Messi, é Messi. Não é Cristiano Ronaldo, são bons em certas coisas, que os dois que nós nos referimos não são bons, ok? Bem, o jogador campeão, o que de alguma forma ele vem fazendo? O jogador campeão, bem, tem certas características e as características são as seguintes. Tem metas, ok? Controla o dinheiro, pelo menos. Ele investe e também cria novas oportunidades. Vou repetir. Ele cria novas oportunidades. Ele faz investimento, ou faça investimento. Ele controla o dinheiro que chega nas suas mãos e que sai, não é, dos seus bolsos. E posteriormente ele tem objetivo a cumprir. Ele sabe o que fazer daqui a algum mês, do que fazer no próximo mês. Quer dizer, o que, é que eu vou fazer com o próximo salário? Pelo menos esse jogador campeão tem essa tendência. Não é que os demais jogadores que não são campeões, a que nós nos referimos anteriormente, não têm. Então precisamos entender isso, ok? Que tipo de pessoa você é dentre os três? Que tipo de pessoa você é dentre os três? Qual dos três você gostaria de ser? Claro, nós gostamos de ser jogador campeão. O objetivo aqui da nossa aula é que cada um que está a assistir essa aula seja esse jogador campeão. Seja aquele jogador que investe, seja aquele jogador que sabe o que ganha, e seja aquele jogador que
cria novas oportunidades, ok? Então é sobre isso que nós queremos aqui tratar. Nosso objetivo principal das cotas Jeep Money é que nossa audiência tenha consciência que existe um nível, não é, que existe um tipo de jogador que é o jogador campeão, que nós precisamos de alguma forma nos potencializar para chegarmos no nível desse jogador campeão. A intenção é que nós andemos juntos na intenção de termos combustão suficiente, não é? Na intenção de nós corrermos, porque tem uma frase que se diz em Angola, juntos somos mais fortes. E essa é a intenção, que nós vamos juntos, na intenção de estarmos muito mais forte possível. Bem, vamos aqui então terminar com este primeiro, com o segundo campo, que falava sobre o campo financeiro da vida, o segundo item da nossa aula, não é? Campo financeiro da vida. Entretanto, vamos ir para o terceiro item da nossa aula, que são os erros que fazem perder o jogo. Os erros que fazem perder, os erros que fazem, os erros que fazem perder o jogo. Os erros que fazem perder o jogo, ok? Quais são os erros financeiros que fazem com que muita gente nesse país, nesse mundo, percam o jogo financeiro? Ok, quais são, ou seja, os erros que fazem perder, os erros que fazem perder o jogo, ok? Então, nesse item nós queremos aqui trazer quais são os erros que podem fazer com que você perca o jogo do dinheiro, ok? Bem, é verdade que nós sabemos que jogar sem conhecer o resultado acaba fazendo com que muitos de nós também percamos o quê? O jogo, ok? Então, jogar sem saber quanto você ganha, jogar sem saber quanto gasta, e jogar sem saber para onde vai o teu dinheiro, isso vai fazer com que você perca o seu próprio dinheiro. Então, os jogos que fazem perder o jogo, que nós estamos aqui a nos referir, quando estamos a falar sobre assunto de finança, nós nos referimos a esses elementos que eu acabei de me referir. Tu precisas saber quanto você ganha, quanto você gasta, para onde vai o seu dinheiro, ok? Para onde vai o seu dinheiro e assim sucessivamente. Se tu tiveres consciência de onde vai o seu dinheiro, automaticamente você vai ter noção, não é, por onde é que você tem gasto e por onde é que você tem investido, que tipo de direcionamento ou direção tu tens dado ao teu próprio dinheiro. E esta é a intenção. Quando você sabe sobre isso, automaticamente vai ser Deus, não é do teu dinheiro, e não dinheiro ser teu Deus, ok? E nós precisamos ser Senhor do nosso dinheiro, não dinheiro ser nosso Senhor. Então, esses são os erros que muitas vezes as pessoas têm cometido, que faz com que os mesmos percam o chamado jogo financeiro. Agora, gastar como se fosse campeão, muitos também erram dessa forma. Eles gastam como se fosse campeão, não é antes de ganhar o campeonato. Começam já a gastar muito dinheiro antes mesmo de ganhar o campeonato. Exemplo, aumentou o salário aumenta e também aumenta o padrão de vida. Não é? Basta o salário aumentar, quer aumentar o padrão de vida. Isso automaticamente vai fazer com que você não tenha, não é robustez para você ganhar um campeonato financeiro. Porque mal tem acrescentar um salário, também você quer aumentar o teu estilo de vida. Não é assim que as coisas funcionam. O teu salário aumentou, diminui o teu estilo de vida, ou mantém o teu estilo de vida e procura investir com o dinheiro que acrescentou do salário que você agora hoje oferece, ok? É basicamente isso. Não tenha pressa em gastar dinheiro, tenha pressa em multiplicar o dinheiro que está nas suas mãos para você gastar melhor posteriormente, ok? Outro sim, não ter defesa, financeira. Então, se você não tem uma defesa financeira, e quando falamos de defesa financeira, estamos a nos referir basicamente o quê? Estamos a nos referir reserva financeira, estamos a nos referir planeamento, não é? Os brasileiros chamam planejamento, Brasil chamam planejamento, angolanos chamam planeamento, porque nós falamos a nossa língua oficial, que é portuguesa,
obedece os acordos ortográficos, não é? Ou então ortográfico de Portugal, de Portugal. Então, o nosso termo é planeamento. Planeamento. É melhor falar assim. Planeamento, ok? Então, se você não tiver defesas como reserva financeira, planeamento e também organização, isso vai, de alguma forma, beliscar as suas finanças. Não tem problema que você tenha defesas para conseguir travar, não é? Quando o adversário está vindo com a bola até na tua própria quê? Na tua própria baliza, tu tens que ter esse instrumento que nós estamos aqui a nos referir. Então, para terminarmos a nossa aula do dia de hoje, não é? Queremos trazer também aqui um elemento, estamos a chegar à parte final. E gostamos de saber, pelo menos, você que está a acompanhar a aula, como é que está a observar, não é? A própria conteúdo. Existe uma dúvida que nós precisamos, de alguma forma, esclarecer da melhor forma possível, precisamos tirar, ou como é que é? Bem, temos aqui o desafio da semana. Para nós terminarmos a aula, temos o desafio da semana. O primeiro desafio é: faça seu primeiro relatório financeiro, ok? E para fazer relatórios financeiros, precisas apenas responder perguntas simples, ok? Perguntas como quanto dinheiro entra por mês, não é, no seu bolso ou na sua conta. Apenas essa pergunta. E a segunda pergunta é quanto dinheiro sai, ou diz, quanto dinheiro entra primeiro e quanto dinheiro sai da tua conta. E outro sim, qual é o maior erro financeiro que preciso corrigir, ok? Existe um erro financeiro que eu preciso corrigir. Qual é esse erro financeiro? Será que você tem gastado mais do que você ganha? Será que você tem investido menos? Será que você tem feito? O que você tem feito? Qual é o teu maior erro? Tem se endividado? Porque pode se dar o caso. Nós estamos aqui a transmitir conteúdo sobre educação financeira. Entretanto, tu pode ser uma das pessoas que tem muito conhecimento sobre educação financeira, mas também tem cometido algum outro erro. Isso é bem normal. Entretanto, tu não precisas continuar cometendo esses erros. Por isso que a pergunta é, qual é o erro financeiro que você tem cometido ao longo da sua vida financeira, ok? E os erros, nós por fato de sermos imperfeitos, é normal que a gente cometa erros ao longo do percurso. Entretanto, não queremos que você não continue errando enquanto vais percorrer a tua caminhada, porque aquilo vai te atrapalhar, ok? Nós queremos que você vá eliminando erros. Entretanto, para você eliminar o mesmo erro, tu precisas fazer questão de descobrir esse mesmo erro. Hum? Mas para descobrir isso, tem que fazer o quê? Tem que conhecer que isto é erro, ok? E isso que nós estamos aqui a fazer, estamos a fazer esse conteúdo na intenção de fazer com que você perceba o que é erro e o que não é erro, é tipo o que é pecado financeiro e o que não é pecado financeiro. Bem, então para terminar nossa aula do dia de hoje, nós queremos saber que nós queremos dizer para si que antes de você vencer o jogo do dinheiro, primeiro precisas conhecer o campo onde estás a jogar, ok? Precisas conhecer o campo onde estás a jogar. Nós precisamos entender, não. Nós estamos a jogar neste campo e por esse motivo, este campo, naquele lugar tem alguma fagulha, naquele outro ponto tem alguma baixa e excessivamente. Se você entender essas regras, conhecer o campo por aí fora, automaticamente vai conseguir se sair melhor. Então, esse mês de agosto, vamos ajudar você, a nossa audiência, não é a conhecermos melhor o campo financeiro no qual nós nos encontramos. O país, não é o campo, pode ser o país, porque o campo pressupõe o espaço físico em que você se encontra, o país, município, pode ser o continente, não é o bairro em que você se encontra, não é para conseguir então jogar melhor o desporto financeiro da sua própria vida. Bem, até aqui queremos terminar a nossa aula. Lembrando que durante essa semana já temos essa aula aqui, teremos mais duas aulas, ok? Teremos na quarta-feira e no domingo, não é? E essas aulas que nós estamos aqui a fazer são aulas dos